Sejam bem-vindos ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um texto bíblico do Antigo Testamento, do profeta Isaías, que nos fala de consolação. Consolação essa que o profeta proclama a Israel no Antigo Testamento, consolação que a liturgia proclama na vida de cada um de nós. Para entendermos bem um pouco esse texto, eu vou destacar apenas alguns aspectos e não vou seguir a ordem que está ali do texto bíblico, exatamente para entendermos o contexto, para então colhermos a mensagem. No versículo 14, encontramos ali uma expressão: disse Sião, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Sião é a cidade de Jerusalém, é a capital de Israel. Qual que é o pano de fundo aqui? No ano de 587 a.C., a Babilônia destruiu Jerusalém, a capital de Israel, e exilou a elite que morava em Jerusalém na Babilônia. Esse evento histórico acontecido de fato é um evento muito importante. Por quê? Porque causou um verdadeiro terremoto na vida de Israel. Sião, a capital, que diz, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu de mim, é a expressão da lamentação, portanto, do desconforto, do incômodo, da angústia que Israel viveu naquele momento. Como o tempo passava e a situação não mudava, essa angústia foi aumentando e, aos poucos, se transformando numa oração. Porque a lamentação na Bíblia não é simplesmente reclamar porque Deus não fez alguma coisa, mas é um rezar a Deus a partir daquilo que se sente e que se está vivendo. Numa situação de opressão, numa situação de destruição, é muito difícil que o homem e a mulher de fé não eleve a Deus uma oração de lamentação. Lamentação porque vive aquela situação como se fosse um abandono. Deus passa a ignorar o seu povo. Qual é a resposta de Deus a essa situação? Embora essa lamentação venha só no versículo 14, desde o início, esse trecho do profeta Isaías que a liturgia nos propõe já está respondendo a essa lamentação. Por isso, no versículo 8, encontramos Deus mesmo dizendo: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Não vou entrar aqui no detalhe histórico, mas quero apenas explicitar algo muito importante. O texto está falando dos tempos de Deus. Ou seja, a história vivida por Israel, a história vivida por nós, é uma história cheia de eventos e processos de situações, muitas vezes carregadas de opressão que provocam angústia e inclusive injustiças. Nessa história, podemos nós ter a sensação, como teve Israel no Antigo Testamento, de estarmos abandonados. Mas Deus nunca deixa de ouvir o clamor do seu povo. Ou seja, ele se manifesta nessa história. Todavia, os tempos de Deus não correspondem sempre com os nossos tempos. E é isso que nos gera uma certa angústia, porque como os tempos de Deus não coincidem sempre com os nossos, às vezes nos sentimos abandonados. Pois bem, nesse trecho do profeta Isaías, Deus começa dizendo que no tempo dele, ele realiza a salvação. Ou seja, ele age na história para retirar o seu povo daquela situação de opressão e de angústia. Mas há um elemento particular que precisamos sempre considerar, porque muitas vezes nós esperamos uma ação mágica de Deus que transforme totalmente a nossa realidade, favorecendo a nossa vida, mas nós ficamos naquela situação numa posição de espectadores. Como gostaríamos de simplesmente assistir Deus fazendo alguma coisa a nosso favor. Mas é sempre interessante porque o texto bíblico nos retira dessas posições um pouco reduzidas e até pobres que muitas vezes nós vivemos a nossa fé. Como observamos isso nesse texto? No final da citação, como vocês podem ver nesse slide que está aqui ao meu lado, Deus disse: para dizer aos que estão presos, aos que estão nas trevas, prisão,
e trevas são símbolos que significam uma situação de angústia, de opressão. Uma situação na qual o povo sente não ter saída, como um beco sem saída. Muitos de nós, se não todos nós, vivemos situações assim na nossa vida. Muitos de nós vivem de um modo, inclusive, muito prolongado, sujeitos a injustiças, opressões e dificuldades que não mudam tão facilmente. De qualquer modo, vemos que Deus coloca dois imperativos: saí, mostrai-vos. Ou seja, esse Deus que diz saí, mostrai-vos, é o Deus que nos convoca da situação da angústia para uma situação diferente dessa da angústia, como ele fez lá no Êxodo, retirando Israel do Egito, conduzindo pelo deserto e levando-o à terra prometida. Então, no primeiro sentido, o imperativo saí, mostrai-vos, significa Deus nos convocando para fora. Como esse imperativo é de Deus, ao dizer para nós saí, mostrai-vos, ele já está criando as condições para que a gente possa, de fato, sair e se mostrar. Mostrar aqui não é uma questão de exibir-se. Mostrar significa sair das trevas, se tornar, portanto, visível, estar à luz do sol, numa situação de vida favorável. Mas no segundo sentido do imperativo, essas duas ordens que Deus dá, a primeira, lembrando, é uma convocação, um convite. Num segundo sentido, esses imperativos impõem também um compromisso a nós. O que quer dizer isso? Deus age na história. Os seus tempos, nem sempre coincide com os nossos tempos, mas ele não deixa de responder ao clamor do seu povo. Todavia, diante do Deus que age na história, nós precisamos também fazer a nossa parte. Então, o sair e o mostrar-se, lembrando que mostrar-se não é uma questão de exibir, mas mudar uma situação de vida, implica que também nós devemos fazer a nossa parte. Se de fato clamamos a Deus e livremente podemos fazer das nossas lamentações uma oração a Deus para que Ele nos salve, é preciso que nós estejamos disponíveis a viver um deslocamento, ou seja, a nos mover. E aqui me vem em mente um provérbio popular: quem cedo madruga, Deus ajuda. Ou seja, Deus não deixa de agir, mas nós precisamos colaborar, fazer a nossa parte. Não basta pedir sempre para Deus a salvação se nós não nos comprometemos com o projeto dele e também colaboramos com o seu projeto. Fazemos a nossa parte. Quero concluir com esse slide que tem a frase final do trecho que a liturgia nos traz hoje. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? É uma pergunta. Naturalmente, a nossa resposta seria não, porque com uma certa idealização, nós sempre tendemos a dizer que a mãe faz tudo pelo filho. E, de fato, a maior parte das mães realmente faz tudo o que pode pelo filho. Mas sim, é possível que uma mãe abandone o seu filho. Infelizmente, por questões que não cabe a nós aqui julgar, por mais que fiquemos indignados com essa situação, mas sim, é possível. Ora, Deus responde: se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Se humanamente nem sempre conseguimos responder da forma mais comprometida possível, Deus nunca foge ao seu compromisso conosco. E por isso, ele se torna não só o nosso Salvador, mas ele se torna também o nosso modelo, para que, olhando para ele, a gente vá aprendendo a superar as nossas lacunas, as nossas vulnerabilidades, assumindo com mais constância o nosso compromisso.